programação da live do Otaku no Nipo continua com um debate que vai ser quente. A gente está falando agora de um tema espetacular dos quadrinhos para a tela de cinema, uma análise psicanalítica do filme Coringa, ou seja, a gente vai trazer aqui o filme Coringa e vai trazer uma galera para debater aí sobre análise profunda. Meu, isso aqui merece seu compartilhamento, dá seu like aí, manda seu coração, e eu vou chamar eles aqui para nós fazermos esse debate, essa mesa redonda aí, tão interessante, com vocês. Muitos deles aqui já estão presentes, vocês já sabem que estão fazendo desenhos aí durante a live e vão apresentar no final. Então gostaria de convidar aqui ao palco virtual do Otaku no Nipo, ele, César Félix. E vou chamar todo mundo aqui, produção. Eu tô louco aqui, vamos embora. César Félix aqui com a gente, Igor Capelato e Robson Reis. Pode colocar todo mundo aí. Quem tiver aí já aparece. Grande Igor, seja muito bem-vindo. Grande muito Robson. Sejam muito bem-vindos. Aparentemente aqui o César ainda não está presente aqui na nossa transmissão, mas assim que ele tiver, será colocado. Olha, tá todo mundo aí, todo Joker. Enquanto isso, nós teremos aí nosso maravilhoso Shirovski, grande Shiro, fazendo aí desenhos para... Que desenhos, né? Como o Robson vai fazer também durante a live e como o César também vai fazer durante a live. Então sejam muito bem-vindos. Vamos entrar num tema. Olha o César aí. Seja muito bem-vindo. Cheguei. César. Tava divulgando em cima da hora. E aí, Robson? Começar, eu acho legal. E aí, tudo bom? E aí, Igor? Eu sou muito diferente aqui no... Cada um se apresentar. Vou fazer companhia. Vamos fazer. Pronto. Eu tô no computador também, então não dá para fazer companhia. Mas gostaria que vocês se apresentassem. Também, tá de lado, cara. Ah, eu jogo assim? Ai, cara. Será que vira? Não vira, né? É verdade. Então, cada um se apresenta. Vamos começar aqui pela ordem, né? Vamos fazer a ordem do reloginho. Então, Igor primeiro, depois Robson, depois Cezão. Se apresentem rapidamente. E aí a gente entra no tema que vai ser bem legal. Acho que vai sair fogo aqui nessa conversa. Bom, eu sou o Igor Capelato. Eu comecei a minha história nas artes aí com desenho, quadrinho. Muito tempo trabalhando com quadrinho, produzindo quadrinhos. Os quadrinhos me levaram automaticamente para o cinema e tem uma história de família aí de psicanálise. Então, eu fui fazer mestrado e doutorado na área de cinema, multimeios na Unicamp, mas com uma linha de pesquisa focada em psicanálise. Hoje trabalho aí também com essa linha de pesquisa da psicanálise, né? Estou fazendo a formação em psicanálise e o filme do Coringa foi um filme que caiu de mão cheia para nós, né? Primeiro porque eu estava dando uma disciplina na Unicamp esse semestre sobre o filme Coringa e falando dessa abordagem da psicanálise. E outra que ele é um filme que é tanto na área de quadrinho, na área de cinema, quanto na literatura e quanto aí na psicanálise, ele é um prato cheio para nós, né? Sensacional! Então, agradeço muito o convite, né? Estou muito feliz aqui de estar participando com essa galera, muita gente boa aí, alguns que converso sempre aí, outros que estão matando saudade aí, que nem o Robson, né? Faz um tempinho que a gente não se vê, mas legal. É isso aí. E você, Robson? Eu? Mas você já sabe que eu estou em todas as lives. Então, eu sou professor de desenho. É verdade. Na verdade, eu sou um cara que começou a desenhar e não parou, né? Aí eu me tornei professor de desenho, trabalho com história em quadrinhos, estudo história em quadrinhos também, né? Coleciono história em quadrinhos. Eu não sei nada do Coringa, não sei nem porque eu tô aqui, sabe? Pode ver que eu não tenho nada, não tem nem porquê, né? O que será? Mas assim, o Coringa é meu personagem, é o meu vilão preferido, da DC é um dos personagens preferidos. Até eu falo que eu gosto do Batman, porque eu gosto do Coringa. Eu sempre tive uma quedinha pelos vilões, né? Coringa, Esqueleto, mas eu trabalho principalmente com história em quadrinhos, aulas de desenho e fazendo criação de tirinhas para internet, trabalhos, assim, só desenho a vida inteira.
E de vez em quando colaboro com cinema também, faço trabalho com fazendo maquiagem, roteiro, storyboards, essas coisas. E publicidade. Espetacular. Seja bem-vindo também, Robson. Robson tá aí de casa, né, Robson? E o Cezão, que também tá aí acompanhando a gente. Fala aí, Cezão. Bom, eu sou da área de desenho também, né? Eu sou formado em artes, mas, assim, a parte da artes que eu sempre gostei desde criança é desenhar, né? E aí, conforme foi passando o tempo, eu me vi entrando dentro da parte de fazer cartoon, né? Cartoon político, cartoon, né? Charge. E aí eu estou desenvolvendo esse lado aí meu, né? Já fui professor de desenho, já fui professor em escola pública, professor em escola particular, mas eu parei com tudo depois que meu filho nasceu, né? E aí eu fiquei mais em casa desenhando mesmo, fazendo as minhas paradas aí. E também sou fã, lógico, de quadrinhos. O Robson falou, né, que ele é fã do Batman porque é fã do Coringa, e eu acho que, assim, não dá para... Um não existe sem o outro, né? São as duas faces da mesma moeda. E é isso. Curto bastante história em quadrinho, tirinhas, principalmente, né? Desenho animado, tudo isso aí. Universo pop, em geral, né? Sensacional, galera. Com certeza o papo vai ser incrível. A gente só tem que ficar atento ao tempo, porque esse tema do Coringa a gente podia falar horas e a gente sabe disso, porque é muito interessante. E eu sou o Matsu e só tô aqui para tacar gasolina no fogo, no parquinho. E vamos aí assistir primeiro aqui, então, o teaser do Coringa. Enquanto a gente já pode comentar, se alguém quiser comentar alguma coisa, porque você sabe que, olha... Sabe que quando eu vi esse trailer a primeira vez, eu já falei, meu Deus, esse filme vai ser... Eu também. Da hora. Fazia tempo que eu não me empolgava tanto com o filme, viu? Minha mãe, não acredito. Sorria. Põe um sorriso nessa cara. Faltava a mãe se chama Marta também, né? É verdade. Trazer risos e alegria para o mundo. Para! Sou só eu? O mundo tá ficando mais louco. Cara, é legal esse lance do Coringa que tem em relação ao ator, né? Os atores acabam entrando tanto no personagem que tem aí o problema, né? O que aconteceu com o Joaquin Phoenix, me perdi. Qual que é o Coringa? Não é isso que eu quero falar. O Heath Ledger e o... Jared Leto lá? O Jared Leto, que também ficava mandando coisa pra galera e dando uma de pirado. Qual é a graça? Mas eu acho que a ideia até dos atores não é porque eles eram Coringa que estavam fazendo isso. É porque eles estarem interpretando o Coringa davam liberdade para eles fazerem uma coisa que eles realmente queriam aqui no coraçãozinho. Que covarde. Queria fazer uma coisa. Faz sentido. Eu acho que essa coisa de... A gente às vezes pega muito... a pessoa é má, é louca, eu tenho que entrar na mente dela, é anárquica, mas na questão do Coringa mesmo, acho que todo mundo meio que entende ele um pouquinho errado. Então, acho que só porque eu sou Coringa, eu vou começar a fazer umas coisas meio... Tipo, o Coringa não mandaria camisinhas usadas para as pessoas. Não é assim que ele trabalha. Tipo, o Jared Leto fez. Isso é uma coisa que o ator queria fazer, é uma tara dele, ele mandou. Manda rato morto, sabe? Sem motivo algum. Porque tudo do Coringa é meio premeditado. Se a gente levar em consideração o personagem Coringa. Não os filmes, né? E aí, galera? Por onde vocês querem começar aqui que o negócio tá quente? Enquanto isso, temos o Chiro desenhando aí, enquanto a gente conversa. Vou deixar vocês jogar no parquinho. É você, tem que botar... Eu separei aqui um monte de referência. Eu separei aqui um monte de referências sobre Coringa e uma, inclusive, que eu não separei, aquela magreza dele lembra as artes do Egon Schiele,
que eu até tenho umas aqui, eu não sei se eu consigo mostrar. Tem algumas aqui no... Tá dando para ver? Esse cara aqui, ele tem uns desenhos que tem, assim, você coloca um desenho, o Igor acho que me mostrou, você coloca um desenho do lado do outro e você vê certinho, assim, a mesma poética, sabe, daquela pessoa magra, né, aquela coisa meio estranha, daquela magreza que causa estranheza. Tem também no filme O Operário, né, Sim. O Christian Bale. Que inclusive é o Batman, né? Sim. Eu vou entrar no debate isso da magreza. Sabe que tem uma das teorias que estudam as pessoas e a psique, que vocês já devem conhecer, que é a questão do corpo, né? O corpo da pessoa diria mais ou menos qual é o tipo de personalidade dela. Fala que pessoas muito magras são pessoas que evitam outras pessoas, porque elas ficam contudas para justamente ser tipo um porco-espinho, sabe? De distanciar as pessoas. Então, essa questão da magreza não do sei, Coringa... faz algum sentido, mas eu não sei se isso, sei lá. Então, essa questão da magreza do Coringa é uma das coisas que eu acho que é muito estranho eles não abordarem tanto nos filmes. A silhueta do Coringa, ela foi jogada no lixo. Se for ver no cinema, o único que realmente parecia o Coringa mesmo era o Jack Nicholson. Que o Coringa, ele é um cara magro, mas não significa que ele é esquelético. Porque ele, se você for ver, ele faz muita coisa atlética, ele consegue dar porrada no Batman, ele consegue sair correndo feito louco. Ele não chega a ser esquelético igual foi apresentado no filme do Joaquin Phoenix. Ele é um cara magro. Ele tá mais para aquele ator que fez o Pianista, o físico que ele tem quando ele interpretou os Predadores ainda, o Adam Brody. O Coringa, ele não é um cara esquelético. Pode ver quando ele tira a camisa, ele não é osso. Ele tem peitoral, ele é magro. Só. Então, essa coisa... Tem que ver também que os quadrinistas, a maioria deles, gostam de desenhar músculo em tudo também, né? E outra coisa que tem que analisar, o Coringa, ele não gosta de afastar as pessoas. Ele gosta de atraí-las. Ele é uma figura carismática. Tanto que a gente está aqui para falar sobre ele, porque ele é um vilão. E a gente está aqui porque ele é carismático. Ele atrai as pessoas. Ele convence as pessoas sempre com uma mentira. Toda a história do Coringa, a gente não sabe a origem. Esse filme mesmo não é a origem do Coringa. Nos quadrinhos, a origem do Coringa não é a origem do Coringa porque não existe. Ele é um cara que chegou e ele faz o que ele bem entende. E ele se apresenta como um cara meio anárquico, tipo, em algumas ocasiões. Ele se apresenta como um cara que faz o que bem entende. Só que o ponto principal do Coringa é sempre ele faz o que dá na telha e ele não aparenta ter um objetivo para o que ele faz. Mas se você for acompanhando e lendo, ele sempre tem um objetivo no final. Ele sempre tem um plano. Ele é mais inteligente que o Batman, ele é mais inteligente que o Lex Luthor. Ele não é um gênio como o Lex Luthor em questão de saber astrofísica quântica e conseguir pegar uma coisa alienígena e resolver na hora. Mas ele consegue analisar as coisas e ele tem uma noção geral do todo muito grande. Ele consegue analisar as pessoas e usar isso a favor dele. E ele usa muito do coitadismo. Tipo, ai, meu pai rasgou minha cara no filme, ai, minha mãe me bateu, ai, eu fui abusado quando era criança, eu apanhei muito, nossa, minha vida é muito sofrida. E todo mundo fica, ai, tadinho dele, ai, que dó. Aí até a Arlequina surge porque é uma psicóloga e consegue ser convencida. As pessoas vão assistir o filme e ficam, tipo, elas não vão analisar toda a questão de, tipo, nossa, ele respondeu com violência, ele está errado, a sociedade, não é só questão da sociedade, as pessoas, tipo, ali, ele foi abandonado vamos botar, pela assistência social dele, tudo, e ele poderia ter tido várias outras reações, mas ele respondeu da forma mais violenta possível. Por quê? Porque ele ali mostrou que, eu fui prejudicado e resolvi me vingar. Mas se você for analisar, o filme inteiro é uma mentira. É mais uma história do Coringa te contando que ele é um coitado e que você precisa amar ele. Então, se você for ver o Coringa em todas as histórias, ele sempre vai por esse lado. E aí você ganha essa empatia, porque ele é um sofrido, e você consegue fazer com isso, ele, né, consegue fazer com isso que as pessoas fiquem tendo essa piedade. Tanto que é isso que ele usa com o Batman também. O Batman acha que um dia vai curar o Coringa. Sendo que talvez o Coringa não precise ser curado, de fato. Bom, eu trouxe O Homem que Ri, porque O Homem que Ri do Victor Hugo
lendo O Homem que Ri, eu vi a história do Coringa, né? Eu fui pesquisar um pouquinho, parece que os autores, quando criaram o personagem Coringa, eles pensaram um pouco, né, nesse Homem que Ri, né? É baseado nisso. É baseado, então. E essa referência eu achei interessante, por quê? Porque o Homem que Ri tem uma passagem no segundo do terceiro capítulo, em que ele fala sobre a estranheza do corpo. Quanto mais magro o corpo, mais fácil de rir. Ele usa esse recurso. Ele usa essa expressão, né? Quanto mais magro, mais fácil de rir. E o corpo assustador, essa coisa esquelética que ele usava para assustar as pessoas, né? Na verdade, o homem que ri não assusta, né? Ele tem, inclusive, essa versão, né, de que as pessoas assustam com ele, mas ele não quer que as pessoas assustem com ele, né? Como que ele sofresse um certo bullying, assim, né, E aí é interessante pensar nessa relação psicológica do Coringa, porque o físico dele muda completamente o modo psicológico dele de agir, né? Ou o contrário também, né? O psicológico molda o físico dele, podemos dizer, né? Então a gente vê, né, as maneiras, os gestos de cada um dos Coringas aí que apareceram no cinema, nos quadrinhos, nas animações, como que o gesto molda um perfil diferente de Coringa. E o que eu acho interessante pensar no filme Coringa é que o filme Coringa, ele não é do meu ponto de vista, né, ele não é um filme do Coringa, ele é um filme do Arthur Fleck, um sujeito que passou por muitas situações aí, abusos e várias outras situações aí traumáticas, né? E ele constitui um personagem que é um palhaço, né? O Joker, que não necessariamente é o Coringa dos quadrinhos, o Coringa do Batman, né? Mas ele é um Joker que é um esquizofrênico, né? Ele, em cada cena a gente vê um Coringa diferente aparecendo. Tem referências ao Coringa lá do César Romero, tem referência ao Coringa do Jack Nixon, tem referência aos Coringas do quadrinho do Alan Moore, do Grant Morrison, tem várias referências. Então é como se ele buscasse todas as referências e constituísse uma psique aí que está um surto esquizofrênico, né? Está tendo visões, está tendo alucinações. O filme começa e termina, né, com ele mostrando isso, né? Falando lá com o assistente social, com a pessoa ali que está tendo um surto psicótico, né? Ele tem muita coisa ali que acontece no filme que mostra que o que ele viu não era de verdade, né? A vizinha, a relação com a vizinha, que ele se vê numa situação com ela e depois, de repente, mostra que aquela situação não aconteceu de fato. Então, a gente fica nesse jogo, mas ela não aconteceu ou ela aconteceu? O que é real, o que não é real, né? Então, eu diria que o Coringa, ele trabalha, na verdade, com uma ficção psicológica de um sujeito que a gente está vendo a mente dele, né? Como se a gente aprofundasse dentro da mente dele e fosse enxergar o mundo pelo olhar dele, né? O Robson falou das histórias tristes e vitimistas do Coringa, né? Eu estava vendo uma das referências que eu separei aqui, é que em 1975, tinha uma HQ do Coringa, e nessa HQ foi o primeiro lugar onde ele foi chamado de Arthur, né? Porque ele conta uma história para os capangas dele, né, que entra também a questão do carisma, né? E ele fala que ele quer roubar um quadro que chama O Homem Risonho, que talvez seja também uma referência ao Homem que Ri aí. E ele fala que o quadro foi feito pelo bisavô dele, e que o bisavô dele judiava dele, que o bisavô dele jogou uma tinta na cara dele, que deformou a cara dele, deixou a cara daquele jeito e tal. E depois você descobre que não, que era uma historinha que ele contou para roubar o quadro, né? Mas o interessante aí que foi a primeira aparição do nome Arthur, né? E eu posso fazer um paralelo aí, um parênteses, que a historinha que ele conta é a história que o pintor conta do quadro. De verdade mesmo, na vida real, você disse? De verdade mesmo. Ele representa no quadro essa história, né? Não se sabe se é a história do pintor, se é a história de uma outra pessoa que ele retratou, mas é a história que ele retrata. Legal. E o Coringa, deixa eu fazer uma pergunta aí, jogar para todo mundo. O Coringa, ele mente
Ele engana, ele faz isso para manipular, ou ele realmente acredita no que ele fala? Acho que depende do Coringa, cara. Se você for analisar toda a trajetória, o Coringa, ele é um grande manipulador. Ele, não dá para falar que tem até um estudo, tipo, até, que o pessoal tem feito, que talvez ele tenha chegado num nível diferente de sanidade. Ele ultrapassou, tipo assim, ele não leva em consideração a sociedade, nada. Ele só tá brincando, sabe? Aquela coisa que a gente considera ele louco, insano, porque a gente tem os nossos padrões de moralidade. Ele tá cagando para isso. E aí, aquela história que fala, um dia ruim muda a pessoa. Tem já pensar, um dia ruim deixa a pessoa louca. Não, às vezes ela simplesmente liga o botão do dane-se, vou falar assim para ser friendly, né? Tipo, e agora eu vou fazer o que eu quero. É simplesmente isso. Se você for analisar bem a fundo, o grande problema do Coringa é que isso se perdeu nos últimos filmes. Também, essa coisa da deformidade dele. Ele não é um cara que tá rindo o tempo inteiro. Durante anos, até sair o filme do Heath Ledger mesmo, o Coringa é um cara que ficou travado aqui, ó. Ele fica assim o tempo inteiro. E aí, tudo bem? Ele quer chorar? Tá assim. Tô com raiva? Tá assim. Tipo, ele não tem como expressar, ele ficou com a cara travada, que os músculos deles travaram. Então ele fica assim o tempo inteiro. Eu acho interessante isso, Robson, porque nesse Coringa do Joaquin Phoenix, às vezes ele tá mostrando outros sentimentos com a risada. Tipo, a risada não é risada, às vezes. Tipo, às vezes a galera tá lá querendo dar porrada nele, você vê que ele quer chorar, mas ele tá rindo. Exatamente. Você vê que ele tá com raiva, mas ele tá rindo. Tipo assim, ó, ele quer chorar, então assim, não quer chorar, não dá pra... Até tem uma história, que eu não tive como pegar porque tá chocado. Nos anos 80, que ele fala isso com o Batman, que ele não tem como baixar aquilo. E aí você acaba... Isso daí nunca foi utilizado realmente nos filmes. Tipo, usar também essa figura que... Imagina, você tá andando, de repente é um cara assustador. Tem no Piada Mortal, a cena em que ele atira na Bárbara Gordon, pode ver, ele tá rindo e tá um olho vermelho, assim. O pessoal fala que a questão do Coringa, ele tá sempre com ódio no olho. Ele tem um ódio, dá medo, sabe? Quando ele vai fazer alguma coisa, você vê, ele dá medo por isso. Só que perdemos isso. Tipo, ele é um cara que pinta a cara. E isso daí é uma das coisas que eu acho que é essa característica dele, pintar o rosto nos filmes, nessas últimas versões. E ele ser só um cara que tá sério o tempo inteiro, tem uma cicatriz na cara, ou só pinta e faz um sorrisinho, fica assim, ó. Não demonstra totalmente o que é o personagem, porque você perde essa característica. E um dos problemas, o Coringa, ele tenta mostrar, tipo, já que ele foi feito de piada, ele vai fazer todo mundo ser uma piada. É basicamente isso. Então ele fica tentando... Assim, eu acho que é interessante, porque assim, eu acho que essa questão dele estar sempre rindo, acho que foi uma releitura que os filmes fizeram, né? Primeiro com a cicatriz, que vai sempre, não tem como esconder, né? E agora com o Joaquin Phoenix, a questão psicológica mesmo, o distúrbio lá, que depois ele fala, né? Que não, esse não é um distúrbio, esse sou eu, né? Que ele ri em momentos inadequados, né? Vocês têm isso. Ele não esconde, ele não consegue esconder que ele tá sempre rindo, né? Mesmo quando ele tá triste, ele vai estar sempre rindo. Que nem aqui, ó. Ele tá sério. Esse é o Coringa, tá legal, mas ele tá sério. Ele tá só com um rabisco. Esse aqui, ó, é desesperador. Se for analisar. Isso aqui, ó, isso aqui te daria um cagaço de ver na rua, uma arma apontada na sua cara. Verdade, É a incongruência, né? É o lance de uma parte do rosto tá falando uma coisa, outra parte tá falando outra e você não entende. Exatamente. Não dá pra ler. Não torna ele meio imprevisível. E outra coisa do Coringa que muita gente esquece é que, assim, o Coringa, ele é depressivo. Ele tem depressão. Se você for ler todas as histórias dele desde o começo, só que ele não quer se suicidar. Ele quer provar o ponto dele. Que tudo que ele fez é injustificativa. E ele quer mostrar que qualquer um pode se tornar como ele. E ele quer fazer alguém matar ele. E quem ele busca que mate ele? Todo mundo fica com um Batman preso na cabeça. Mas o Coringa, ele já lutou contra Superman, Mulher Maravilha, Constantine. Ele é um vilão da DC Comics. Ele nasceu como vilão do Batman, cresceu. E a gente fica muito, não existe o Coringa sem o Batman. Tanto existe que tem um filme do Coringa e não tem o Batman. Tem uma referenciazinha lá, só para os fãs ficarem quietos, só por isso. Só que o Coringa, ele consegue existir sempre, porque ele é uma figura mitológica, praticamente. Ele é, vamos botar assim, ele é o que teria que ser o Loki. Sabe? O deus da trapaça. Eu ia falar justamente isso, né? Ia colocar essa ideia. Ele é um trapaceiro.
Então, porque o Coringa, ele é o Joker, né? Ele é a carta do baralho lá, ele é o personagem mitológico que gerou o baralho, era aquele palhaço que tinha que estar rindo o tempo inteiro para agradar o rei, agradar a corte, agradar os outros, e ele é o inimigo da sociedade, né? Porque a sociedade, lá na época do Império, vamos dizer assim, lá da Idade Medieval, né? Os impérios ali medievais, o reino, ele era aceito pelo rei, porque ele era o sujeito que agradava o rei, né? Ele era o bobo da corte que agradava o rei. Mas a única pessoa que aceitava ele, o único momento que ele era aceito, era quando ele agradava o rei. Fora isso, ele era esculachado pela sociedade, ele era uma vítima da sociedade, não querendo vitimar o Coringa, mas ele sofria um bullying social tremendo, né? Porque ele não era aceito pela sociedade, não era aceito pela família, ele era renegado, né, pela família por ter escolhido essa profissão, né? Então ele era um sujeito muitas vezes ali sofria muito, né? Mas ele tinha que estar rindo o tempo inteiro na frente do rei. Eu ia trazer isso também. O arquétipo, né? O arquétipo do tolo, do tarô, do bobo da corte, do Joker, do baralho. O bobo da corte interessante é que ele é o único que tem uma licença poética para tirar sarro do rei sem perder a cabeça. Porque ele é visto como louco. Então, na loucura dele, que entra no que o Robson falou no começo, que a loucura dá uma licença poética para ele fazer as coisas, vamos dizer assim. E é interessante que outras figuras que entravam nesse papel de bobo da corte, que eles eram chamados de bobo da corte natural, eram pessoas deformadas, anões, corcundas, pessoas com problemas mentais, que eram colocadas assim na corte, talvez não tanto por escolha delas, mas sobrava aquilo para elas, né? E no filme, a única pessoa, né, não a única, né, mas uma das pessoas que ele faz questão de não matar, que ele gosta da pessoa, né, é o anão, né? A hora que ele mata o cara, que ele fala, não, pode ir, ele brinca, ele abre a porta pro cara ir embora, dá um beijinho na testa do anão. E o quadrinho também tem essa relação dele com os anões. No Piada Mortal, os capangas dele que prendem o Gordon na montanha-russa, lá são todos anões, todas essas questão meio freak show, né? Então tem essa referência ao bobo da corte mesmo, né? Eu acho. E assim, é interessante também a dualidade, né? O bobo da corte, ele é um anti-rei. Ou seja, o cajado dele faz representação ao cajado do rei. O chapéu dele com aqueles negócios é a coroa. E não raro ele tem um espelho, que aparece no filme todo do Joaquin Phoenix, a questão do espelho, que é ele rir de si mesmo, né? Ele tem a capacidade de não se olhar com seriedade, né? De olhar a vida sem seriedade, mas por dentro, né, o rosto também, né, representa muito isso quando ele faz assim, e ele tá chorando, mas ele tá com aquele sorriso travado aqui, que nem... Então, olha essa imagem que eu tô botando do Coringa aqui. Olha o olhar dele. Que é isso aí? A imagem ali pra gente, produção. Ele não tá, ele tá sorrindo, mas olha o olhar dele. É desespero isso. Se você reparar, ele tá... E isso daqui que se perdeu no cinema, sabe? Eles não souberam trabalhar isso. Eu acho que o Joaquin Phoenix trouxe isso, cara, do sorriso. Ele foi muito bom. Eu acho que ele foi... A interpretação dele dentro desse contexto de algo mais realista, mais pé no chão, ficou muito boa. Esse filme foi ótimo mesmo. Só que eu espero ver uma evolução disso, porque do jeito que eles fizeram o filme, não dá pra você ver aquele Coringa se tornando um rei do crime, sabe? Porque tem outra coisa. O Coringa, ele não é só um cara que faz maldade e mata as pessoas que tortam direito. Não é só isso. Ele é genial, sabe? Ele finge que não tá planejando e tá planejando. Tem no Cavaleiro das Trevas mesmo. Ele chega pro Harvey Dent e fala que ele é só um cachorro louco, que, na verdade, ele tá fazendo aquilo porque mandaram. Aí ele chega pros mafiosos e fala, a gente tem que matar o Batman, mas, na verdade, ninguém mandou. Ele que tá... O plano é dele. Ele que fez tudo aquilo. Ele sacaneou o Harvey Dent. No começo do filme representa isso, né? Ele roubando o banco, que vai matando um, matando outro, termina que tá com ele todo o dinheiro e ele vai embora. Ele tá com dinheiro, sabe? Ele não tá nem aí. A questão ali, ele foi brincar. Ele foi mostrar que aquilo que eles tinham como estrutura era muito frágil, muito frágil. E o Batman poderia ter acabado com isso em 2 segundos matando ele. E aí ele ganharia. Tem uma história agora muito recente da DC, que é o Injustice,
E todo mundo só fica, Superman, aí o Batman, a luta dos dois, aí você vê um monte de vídeo do Ei Nerd, todo mundo só falando do embate, desse novo mundo, do jogo. Só que essa história poderia ser conhecida como Aquela Vez que o Coringa Venceu. Porque começa com ele é a ignição do bagulho. Assim, essa história mostra que o Coringa estava certo o tempo inteiro, que a sociedade ela é frágil, que essas regras todas que a gente colocou, essas coisas que a gente vive para se proteger, porque o ser humano é um ser social. Então, às vezes, falar que a culpa é da sociedade, a pessoa, não sei o que elas... O ser humano é um ser social, tudo é sociedade. Então, a gente sempre fala a sociedade, porque a pessoa é vítima da sociedade. Nós somos a sociedade. Então, eu também sou vítima, você é vítima, e todo mundo é vítima. E todo mundo também é o agressor. Se você for analisar assim, a humanidade só chegou onde está, a humanidade só chegou onde está porque a gente é um ser social. Não se vive sozinho. Falar, eu sou independente, eu faço isso, porcaria nenhuma. Você não fez o webcam que você está usando. Você não fez o celular que você está usando, a roupa que você está usando. Então você depende de outro. Só que a gente fica com essa ilusão que somos absolutos, que nós temos um estilo de vida e que nós temos que mantê-lo, que nós somos poderosos, que nós temos os sonhos e vamos lutar por eles. Isso. Chega o Coringa lá e pum, te dá um tiro na cara e acabou. Entendeu? Pra mostrar. Galera, não é nada. Tudo tá isso incrível. Acho que a gente tem que poderia falar isso por horas, que nem eu falei logo no começo, só que pela questão do tempo, acho que a gente já tem que ir concluindo. Então, colocar aí as últimas considerações de cada um. Então. Okay. E onde que as pessoas podem encontrar vocês para justamente, às vezes, continuar esse papo. As pessoas não podem encontrar. A gente está em quarentena, Matsu. Deus do céu. Ninguém pode se encontrar. Jesus Cristo! Encontrar digitalmente falando. E eu proponho aí, produção, eu acho que a gente devia continuar um papo desse aqui com mais tempo. Às vezes, talvez numa live só para isso, porque eu acho que dá para render muito assunto em cima do tema Coringa, cinema, representação e tudo mais. A produção já topou aqui, então gostaria de aí, por questão do tempo mesmo, falar as últimas considerações de cada um e posso começar? Vamos de cima para baixo. Pode lá. Bom, vamos lá. Então, assim, eu vou fazer um panorama rapidinho, só para contextualizar. Eu vejo esse filme do Coringa, na verdade, como um filme sobre a história de um sujeito que sofreu muitos traumas, ele sofreu abuso, ele sofreu traumas da sociedade, abusos não só de parentes, mas da sociedade, toda uma questão de uma mãe que também era esquizofrênica, também tinha seus surtos, e o filme se passa, então, na mente dele, e eu vejo ele como um desfecho, talvez, assim, início, talvez, de um desfecho para o que é o Coringa, né? Ele não é um filme sobre o personagem Coringa, mas sobre o que leva a pessoa até esses traumas, até esses sintomas, a apresentar essas atitudes, esses gestos, né? E lembrando, como eu comentei, né, do Homem que Ri, o Homem que Ri tem uma frase muito importante que, na verdade, o Victor Hugo puxa lá do Shakespeare, né? Tem todas as peças do Shakespeare, que é a frase "Quem está aí?" E então é aquela brincadeira que o Coringa faz lá do toque-toque, quem está aí, né? E o quem está aí, ele pergunta para ele mesmo, né? Como se ele tivesse, o Arthur Fleck tivesse tentando descobrir quem ele é, né? É uma busca dele tentar descobrir qual é a sua verdadeira personalidade, né? Então eu diria que esse filme, a gente partir para um olhar aí, não dos quadrinhos, né? Como a gente já comentou agora, né? Ele vai bem aquém dos quadrinhos, mas ver como se fosse um filme totalmente psicológico, né? Um filme para a gente aprender um pouco sobre os sintomas, sobre as questões psíquicas, né? Sensacional. Robson Reis? Sou eu agora? Então, beleza. Não falou. Então, sobre o filme, né, que é o debate aqui, eu acho que esse filme é um filme excelente, ótimas atuações, é um filme pequeno, mas com um tema gigantesco. E o interessante, todo mundo ficou preocupado, né, na época de filme gerar violência, fazer as pessoas
acabarem se espelhando, e acabou que esse filme foi muito bom, que trouxe para a mesa uma discussão que é a saúde mental, que é uma coisa que muita gente às vezes não leva em consideração. Porque todo mundo tem algum problema, todo mundo tem algum momento de dificuldade, ou vai acabar tendo. E às vezes a gente ignora os problemas da psique. E esse filme trouxe esse foco. E pode ver, todo mundo achou que ia ter gente querendo fazer atos violentos e tal, e o que esse filme acabou disseminando foi uma dancinha na escada que virou meme, né? Então eu acho isso impressionante, que assim, acabou que a fragilidade que o Joaquin Phoenix e o Todd Phillips, né, o diretor, ele trouxeram nesse filme, assim, eles conseguiram trabalhar um tema pesado, um filme violento, mas de uma forma que trouxe uma fragilidade para o personagem e mostrou que todo mundo está propenso a isso. E que é interessante você analisar cada momento, essa coisa de você não só saber o que aconteceu, deixou de acontecer, até se você for analisar, tipo assim, nada aconteceu porque é filme, né? Então, falar o que é real, o que não é, tudo ali não é real, porque é filme. Mas, no final, quando ele tá falando com a psicóloga, pode ser que na hora que ele fala lá que é uma piada que você não entenderia, pode ser que tudo que ele contou é uma mentira. Pode ser que aquele momento nem seja 1980, pode ser o tempo atual, sabe? Pode não ser aquela época, ele contou qualquer coisa, qualquer pataquada, a gente não sabe o que ele contou, não sabe se aquilo é uma referência. Então, isso daí é muito legal, que cria uma discussão, o final fica em aberto. A gente não sabe se ele está internado o filme inteiro, é tudo na cabeça dele, é só uma conversa do que ele acha que poderia ser. Ao mesmo tempo, aquela internação é a internação dele de antes do filme ou a de depois do filme. Então dá para você discutir, analisar e abrir o leque e trazer vários pontos de vista sobre o mesmo assunto. Então é muito interessante. Espetacular, Robson. Cezão? Então, o que eu gosto desse filme, o Robson falou da questão do coletivo, da gente viver em coletivo, e isso eu acho que o filme traz. Que as pessoas, elas enxergam o indivíduo e o coletivo como coisas descoladas, mas sem os indivíduos não existe coletivo. Sem o coletivo, ninguém é ninguém, né? Tipo, a gente precisa uns dos outros. E ali não mostra só uma pessoa doente, né? O Coringa doente. Ali está mostrando toda a Gotham City, que é uma paródia da nossa sociedade, inclusive de Nova York, né? A greve dos lixeiros. O filme se passa em 81, se você olhar os cartazes, mas a greve dos lixeiros remete a 68, teve uma greve dos lixeiros em Nova York. Mas o que remete a toda uma sociedade doente, que nós temos os traumas, né, que estão dentro de nós, que está dentro do Coringa, ele carrega todos, como se ele fosse alguém que sofreu todos os traumas daquela sociedade, né? Eu posso ter sofrido alguns, uma pessoa pode ter sofrido outros, mas ele centraliza ali todas as doenças, né, psíquicas da sociedade. Então ele traz isso, assim, é interessante também, traz a questão da saúde mental. Você vê que ele começa a piorar depois que ele para de tomar o remédio, o abandono do Estado, né, a questão de saúde mesmo, que o Estado não dá mais subsídio para o cara tomar o remédio. Só que a hora que ele comete o crime, a culpa é só dele, sabe? Ou a culpa é de toda a sociedade ao redor dele, né? Aquela loucura que acontece no final de quererem matar os ricos, né? Que no filme esse Coringa não fez propositalmente, mas ele indiretamente mata, inclusive, os pais do Batman, fazendo uma referência talvez ao Coringa do Jack Nicholson. Ou seja, é um problema social muito grande ali. Que gerou o Coringa, e esse Coringa gerado por esse problema social gera outras respostas, e é uma coisa que se retroalimenta, né? A loucura que o meio dá na gente, e que a gente dá no meio porque nós somos parte do meio, né? Então eu acho interessantíssimo esse filme nesse ponto, que eles falam quem é o culpado, né? Das mazelas sociais, né? É o coletivo, é o indivíduo, ou é os dois, né? Ou é uma interação, né, entre indivíduo e coletivo. Eu acho isso muito interessante que o filme trouxe, né? E a questão também das doenças psicológicas aí. Espetacular. Agradeço aí a presença de todos, Igor, Robson, Cezão, foi um papo incrível. A produção já topou a gente fazer um mais estendido aí, trazendo tema, visões e tudo mais. Agradeço a presença de todos aí
em breve. Não fisicamente ainda, Robson, mas nos Isso veremos aí. com certeza aí digitalmente. Fique em casa. Forte abraço para vocês. Muito Prazer obrigado. revê-los Até aí. mais. Tchau, E tchau. agora Até nós... mais. A galera ainda vai ficar aí. O Robson vai continuar desenhando, o Cezão vai continuar desenhando também. Vocês viram o desenho do Shiro, tudo isso vai ser postado aí no @otakunonipo. Todos os stories que vocês marcarem a gente vai repostar lá na nossa página. Então, quando você for postar, reposta com